Olá, você costuma falar pequenas mentiras para evitar grandes confrontos? Você acha que esse tipo de atitude te faz bem? Hoje, aqui no Forjando um Legado, vamos falar sobre as mentiras e sobre o poder da verdade. Como a gente pode ser melhor falando a verdade. Então, me acompanhe aqui, por favor, fazer uma pequena oração para a gente poder iniciar o dia abençoados, certo? Ó, Marcelo aqui, bom dia, Marcelo, tudo bem? Paulo, bom dia. Vamos orar. Pai amado, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por sua presença em nossas vidas. Pai, te pedimos que no dia de hoje, o teu Espírito Santo se revele e nos mostre o poder da verdade, que possamos entender como a verdade nos favorece em nossa vida, como falar a verdade é importante, é necessário e é fundamental para andarmos alinhados com os teus propósitos aqui nesse tempo. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito. Em nome de Jesus. Amém. Então, senhores, olha aí, Marcelo, quanto tempo. A gente muitas vezes prefere, no nosso dia a dia, para pequenas mentiras, né? Isso é um hábito, e um hábito tem que deve ser corrigido. Porque as mentiras abrem portas, as mentiras abrem pequenos caminhos, né? Pequenos locais, pequenas aberturas para sermos atacados de maneira mais intensa pelo inimigo. Porque o inimigo nos acusa. E sempre que a gente tem um pecado, uma mentira, um deslize, um erro, esse erro é levantado por ele para nos acusar, para nos fazer criar outras situações que vão se desencadeando a partir de pequenas mentiras, por exemplo. Então, eu te convido a pensar na tua vida hoje, nas tuas atitudes, como é que você tem conduzido as tuas verdades, como é que você tem sido transparente com as pessoas à sua volta, com clientes, com fornecedores, com a tua família, com teus filhos, com a tua mulher, com o teu marido, quem está assistindo que é casado. Como é que você tem se comportado ao falar as verdades? Você tem falado a verdade sempre? Você tem procurado falar a verdade? Porque é muito fácil muito cômodo muitas vezes, a gente preferir falar uma meia-verdade, falar uma mentira, esconder alguma coisa, para não ter um confronto, para não ter uma discussão, muitas vezes. Mas é muito ruim quando a gente escolhe esse caminho, porque a gente começa a abrir portas, como eu falei há pouco, a gente começa a abrir precedentes para ser acusado de coisas mais graves e começa a ser muito, muito pesado o desencadear de pequenas mentiras. Pense um pouquinho nas coisas que você tem feito, assim, ó. Pense nas consequências de pequenas mentiras. Muitas vezes, essas pequenas mentiras são reveladas logo ali, elas aparecem, a verdade aparece sempre, e muitas vezes esse aparecimento da verdade, nos pegando numa mentira, nos deixa muito vulneráveis com as pessoas que a gente mais ama, com as pessoas que a gente mais se relaciona. Então, procure falar a verdade. Olha o que fala aqui em João 8,32. Essa frase é conhecida, né, foi famosa aqui no nosso país. Muita gente repetiu, né? Mas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está em João 8,32. Em Efésios 4,25, está o seguinte: por isso, carta aos Efésios de Paulo, né? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós somos membros do mesmo corpo. Então, a gente deve falar a verdade para nossas pessoas com quem a gente se relaciona. É muito mais leve falar a verdade, é muito mais tranquilo falar a verdade. Por mais que às vezes seja inconveniente, ela é tranquilizadora, ela é verdadeira, a verdade é verdadeira, mas a verdade ela nos traz paz. Quando a gente fala a verdade, a gente fica em paz. É muito comum, né, no trabalho, em casa, no casamento, e até mesmo com a gente mesmo,
Às vezes a gente fala uma meia-verdade, uma mentirinha, para se convencer de que, essa comidinha aqui não faz mal, isso aqui não vai fazer mal, isso é só hoje, vou comer isso aqui só hoje, vou beber isso aqui só hoje, vou fazer isso aqui só hoje. São mentirinhas que a gente conta para a gente mesmo, a gente sabe que não é verdade, a gente sabe que o negócio faz mal, a gente sabe que aquela comida ali não vai nos fazer bem, aquele doce, que aquela bebida a mais, que aquela comida, que aquela garfada a mais, aquele servir de novo o nosso prato, não vai nos fazer bem. Mas a gente pensa, só hoje eu vou comer um pouquinho mais, hoje eu estou precisando, hoje eu preciso de mais energia, né? Mentirinhas que a gente conta para a gente mesmo. A gente sabe que não é verdade, a gente sabe que aquilo ali vai nos fazer mal. E a gente muitas vezes come, à noite, antes de dormir, vou dar um tirinho aqui nessa sobra do almoço aqui, né? Vou dar uma jantadinha a mais. Né? A gente sabe que aquilo ali não vai nos fazer bem, e a gente se engana com pequenas mentiras. O homem mente muitas vezes por medo, por vergonha, ou para tentar proteger a própria imagem. Ou seja, eu não quero parecer que sou fraco, então eu vou mentir. Eu não quero parecer que eu não consigo me controlar com a comida, então eu vou mentir. Eu não quero ter que explicar o porquê que eu não entreguei aquele pedido ontem, que estava pronto a ser entregue, eu devia ter entregue e não entreguei. E vou dizer que o fornecedor atrasou, vou dizer que o funcionário faltou, vou dizer alguma coisa aqui para tirar o meu da reta, né? Para tirar a minha falta de competência, a minha falta de capacidade, para não ter que explicar por que eu não fiz. Não fiz porque eu não fiz, não tive tempo, priorizei outras coisas, porque a falta de tempo, a gente tem que entender que a falta de tempo é uma escolha. A gente escolheu priorizar outra coisa. O tempo ele é o mesmo para todo mundo, todos os dias. Quando a gente não consegue vencer um compromisso, algo que a gente se comprometeu a fazer no tempo que a gente se propôs a fazer, é porque nós priorizamos outra coisa. Ou priorizamos dormir, ou priorizamos conversar com alguém, ou priorizamos uma outra atividade. O fato é, quando o tempo não é suficiente, a gente escolheu priorizar outra coisa. Então, a gente tem que, muitas vezes, dizer, olha, não te entreguei a tempo, porque eu me planejei mal. Eu entendi que eu ia fazer isso aqui no tempo X e levou mais tempo do que eu pensava. Mas vou te entregar tal data, porque eu já entendi que o processo que eu tenho que fazer para esse projeto ficar pronto é tal, demanda tal tempo. Então, eu vou corrigir aqui o meu cronograma e vou te entregar em tal data. Mas falha a verdade. Falha a verdade porque a verdade sempre liberta. A verdade sempre é uma conduta que nos deixa leves, né? Você combinou de dar para o seu funcionário uma situação, fazer uma... Esse Meet está me incomodando. Você combinou de falar com de entregar um benefício para o seu funcionário, em tal data não entregou, olha, fulano, eu tive outras coisas para fazer aqui, eu priorizei outras coisas, eu sabia que isso ia te atrapalhar tanto, então vou te fazer esse combinado aqui em tal data, em tal dia, em tal hora. Mas falha a verdade. Falha a verdade para o seu cliente, para o seu funcionário, para o seu fornecedor, para o seu chefe, para a sua esposa, para os seus filhos. Muitas vezes é fácil a gente cair na tentação de falar uma pequena mentira. Mas a mentira, ela aprisiona a gente. A mentira ela é um caminho que só vai ladeira abaixo. É impressionante. Quando a gente começa a mentir, isso vai vai desencadeando outras mentiras, vai nos deixando uma imagem ruim. A gente começa, porque as mentiras aparecem. Não tem como você fazer uma mentirinha hoje e achar que ninguém vai saber. Vão saber. A verdade vai vir. Ela sempre vem. Mais cedo ou mais tarde. A verdade sempre vem. Então, não vale a pena a gente passar pelo desconforto de ter uma mentira revelada. Não vale a pena a gente se desgastar por contar uma meia-verdade. Não tem sentido. Fala a verdade sempre, que é muito mais fácil, muito mais leve, muito mais tranquilo. E tem que se entender, né, como a gente pode fazer para que a verdade... Se a verdade nos causa desconforto,
é porque algo errado estamos fazendo. Se a verdade causa desconforto, é porque alguma falha do nosso comportamento está sendo revelada. Então, corrija a falha. E falha a verdade. Entende? A confiança, depois que ela é quebrada, é muito difícil ser reconstruída. A confiança é como um vaso, um copo de cristal. Se quebrar a confiança, olha, para conquistar, para montar de novo, para retomar a confiança, é algo muito difícil. Muito difícil. Tá? Então, não quebre esse vaso precioso que é a confiança que as pessoas têm em você. A verdade, ela mantém a confiança. A verdade, ela alimenta a confiança. E quanto mais confiança você despertar nas pessoas, mais feliz você vai ser. Então, fale a verdade, por mais difícil que seja. Por mais que seja difícil assumir uma falha, por mais difícil que seja contar que você não foi capaz de fazer algo que se propôs a fazer. Fale a verdade. Fale a verdade que vai ser muito mais leve. Ela pode, a verdade que muitas vezes pode doer, né? Falar a verdade. Mas ela traz cura. A gente fala com alguém alguém nos pergunta alguma coisa, né? Ah, mas você tem um sentimento ruim por alguém, você tem alguma dificuldade com aquela pessoa? Olha, eu não me relaciono bem com fulano porque ele age de uma maneira que eu não gosto. Então, eu procuro não andar com ele. Mas não é porque eu não gosto dele como pessoa, eu não gosto das atitudes que ele tem. Fale a verdade. A verdade vai te libertar. Vai ser muito mais leve. Os homens que falam a verdade vivem muito mais leves, sem máscaras. Você falar a verdade é libertador. Eu falo isso porque eu já menti muito. Eu achava que as pequenas mentiras eram parte do que devia ser uma sociedade harmônica. Eu achava que as pequenas mentiras faziam parte dos relacionamentos comerciais. Eu achava que as pequenas mentiras faziam parte da conduta para alcançar resultados melhores no meu trabalho. E aos poucos eu fui percebendo que isso não era verdade. Isso era uma cilada. E eu comecei a entender que a conduta verdadeira, ela começa a trazer muito mais resultado do que a conduta mentirosa. Não há como comparar os resultados de uma conduta verdadeira com os resultados de uma conduta mentirosa. Em qualquer situação da vida, em qualquer relacionamento, em qualquer entrosamento que você tiver com uma pessoa, fornecedor, com sócio, com esposa, com filhos, a verdade, ela é libertadora. Sempre. Então, o que eu te convido a fazer? Não florear, não ficar aumentando, não querer fazer não querer enganar, né? Não ficar floreando as mentiras. Fale a verdade. Prega, fala aquilo, olha, não me entreguei, não vou chegar em tal tempo. Aquela coisa muito comum, né? Já estou indo para ir, estou a caminho. Você está atrasado, você priorizou outra coisa, você resolveu fazer alguma outra coisa que atrasou o seu deslocamento para algum lugar, você fala, estou indo já, estou a caminho já. Então você está ainda sentado trabalhando. Isso é mentira. Então fala, olha, eu estou ainda aqui enrolado, estou trabalhando em alguma coisa aqui, não pude sair a tempo, mas vou chegar tal hora. Desculpa aí pelo atraso, mas eu tive que fazer tal coisa. Fala a verdade. Fala a verdade é muito mais leve, muito mais fácil. Assuma que você errou. A mentira, muitas vezes, ela serve para encobrir um erro. Mas não tem por que a gente encobrir o erro. É muito mais leve a gente assumir o erro. Olha, eu errei aqui, eu atrasei, eu não entreguei, eu não fiz, mas eu vou fazer. Preciso de mais um tempo, preciso organizar melhor. Fala a verdade. Vai ser muito mais leve. Muito mais leve. A tua palavra deve valer mais que um contrato. A tua palavra tem muito mais peso, deve ter muito mais peso que um contrato assinado. Eu tenho uma frase que eu gosto de dizer às vezes que não tem contrato bem feito
que faça um sem vergonha pagar o que ele não quer. Por quê? Porque quando a pessoa não quer pagar, não quer fazer o que está no contrato, não há papel que faça ela fazer. Porque a pessoa não tem uma boa índole. Então, é muito mais bonito nós sermos conhecidos por alguém que fala a verdade, por alguém que é confiável, alguém que cumpre o que fala, do que alguém que assina papéis, alguém que só faz aquilo que está combinado, né? Através de documentos. Porque quem é verdadeiro cumpre aquilo que fala, cumpre aquilo que se propõe a fazer. Mesmo que às vezes aconteçam percalços, aconteçam erros, aconteçam atrasos, mas quem é verdadeiro, quem fala a verdade, é sempre bem lembrado, é sempre bem... tem uma consideração muito grande, né? E fala a verdade em amor, né? Não é brutalidade, não é falta a verdade, ela é maturidade. Falar verdades é uma prova da nossa maturidade. É uma forma da gente demonstrar o quanto somos maduros. Porque quem é verdadeiro, ele tem uma capacidade de assumir falhas, de assumir erros, de corrigir esses erros. Claro que não basta falar a verdade sempre e seguir errando. Não. A gente tem uma necessidade de corrigir aquilo que a gente está fazendo de errado. Mas falar a verdade nos demonstra o quanto temos que corrigir algo que está errado em nós. Esse desconforto de muitas vezes de assumir um erro, né, de assumir uma falha, de assumir um não cumprimento de algo combinado, mas falar a verdade nos mostra que a gente tem algo a melhorar, tem algo a corrigir. Olha, eu falhei aqui, mas eu vou mudar, eu vou arrumar, eu vou corrigir. Mas a verdade, ela liberta, porque ela começa a nos dar um entendimento de que algo em nossa vida não está funcionando e a gente tem que corrigir, tem que ser melhorado, né? Bom dia, pastor Aquino. Bom, pessoal, eu vou fazer um desafio para vocês essa semana. Hoje é terça-feira. Pensem nas condutas que vocês têm tido mentirosas. Pense nas condutas pequenas que têm acontecido na tua vida que te fazem mentir. E tenta corrigir isso. E pensa como seria mais leve ter falado a verdade. Declare o seguinte: eu escolho viver na verdade. Fala com a tua boca. Declare: eu escolho viver na verdade. Minha palavra tem peso, porque sou filho da verdade. Eu escolho viver na verdade. Minha palavra tem peso, porque eu escolho viver na verdade. Então, a palavra de vocês começa a ter mais peso, ter mais valor. A pessoa que fala a verdade tem uma palavra verdadeira. Quando ele fala, todo mundo escuta. Que é verdade. O que ele fala é verdade e tem peso. Então, procura hoje, no dia de hoje, terça-feira, falar a verdade a cada momento da tua vida. Cada troca de informação, cada vez que você falar com alguém, você pense: estou falando a verdade? É a verdade? O que eu devo dizer hoje? A verdade. É só pensar no que é verdadeiro e é leve. Você vai perceber o quanto é libertador falar a verdade sempre, em todos os momentos. Eu te convido a entrar comigo aqui além daqui do Meet, tem do Meet do Insta, tem um link aqui no nossa bio, para um link do Meet, que você pode participar, pode perguntar, pode colocar suas verdades, pode falar o que você gostaria de compartilhar com outras pessoas. E eu tenho certeza que a tua verdade é uma verdade que vai impactar a vida de pessoas. Contar a tua verdade para os outros vai trazer conforto para muitas pessoas. Então, participe comigo aqui, entre aqui no Meet e a gente vai poder, juntos, construir a verdade, né? Juntos construir um legado. Além do Meet, aqui a gente tem também essa gravação da live, fica no YouTube e fica no Spotify. Então, eu te convido a compartilhar e a convidar outros homens e outras pessoas para participarem conosco, para a gente aumentar esse círculo da verdade, certo? Vamos fazer uma oração para encerrar o nosso encontro de hoje.
Pai amado, muito obrigado por esse encontro, muito obrigado pela tua verdade ter se manifestado, muito obrigado pelo teu Espírito Santo estar conosco, e te pedimos, Pai, que no dia de hoje tenhamos a capacidade de te escutar melhor, temos a capacidade de falar a verdade o tempo todo, temos a capacidade de ficarmos leves pela verdade do Senhor, que vai brotar em nós a partir de hoje, cada vez mais. Em nome de Jesus, eu te abençoo, te agradeço pela participação e te convido a levar um dia de verdade absoluta. Fale a verdade o dia de hoje todo. Vai ser um dia próspero, um dia maravilhoso, contratos fechados, negócios prosperando, abundância, fartura e provisão na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vai ter mais.